A pedidos, finalmente temos aqui conosco André Nicoliti. Olha, nunca vi tanta gente pedindo, André, assim, chama o Nicoliti, a gente quer ver, a gente quer ver. 2 semanas, a gente sabe que a tua agenda é muito intensa, mas finalmente hoje a gente pode bater um papo aqui. Seja muito bem-vindo, uma honra te receber aqui, André Nicoliti conosco. Poxa, que prazer, Conde, voltar aqui a conversar com você, poder trocar uma ideia aí sobre temas tão importantes. Realmente tudo está muito corrido, né? Fevereiro aqui no Rio de Janeiro tem carnaval, então o Você ritmo gosta já. de carnaval, Nicoliti? Eu gosto de tudo que é cultura popular, né? Eu gosto de carnaval, gosto de música, né? Eu sou músico. Você é músico, né? Que instrumento mesmo que você toca? Eu toco violão, e um pouco de guitarra e canto e estudo piano. Tá aí o Nicolite agora, né? Vamos ter essa vertente também cultural. Que bom. Deixa eu apresentar aqui para quem não conhece. André Luiz Nicolite, doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor do PPGD, Faculdade Guanhambi, da Bahia, né? Professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências Criminais, membro do Instituto Carioca de Criminologia, membro emérito do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, juiz de direito do TJ Rio de Janeiro. Você nasceu na Bahia, Nicolite? Não, eu Não? nasci no interior do estado do Rio de Janeiro. No interior. Mas você tem uma ligação com a Bahia, né? Quem de nós não tem, né? A Bahia, que me perdoem os outros estados e etc., mas Bahia foi onde tudo começou, né? E a Bahia é um centro de cultura, um centro de alegria, é uma profusão de saberes, né? E de história que eu tenho uma ligação muito forte com a Bahia. Primeiro, porque dou aula nesse mestrado lá, e segundo, porque eu sou membro emérito do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que é um instituto maravilhoso, que agrega muitos nomes importantes, e um instituto também que estuda e desenvolve as ciências criminais, mas foi um dos primeiros a ter uma preocupação muito grande com as questões interseccionais de raça, gênero e classe. Então, é um instituto muito crítico e do qual eu me orgulho muito. André Nicolite, como é que está o Brasil depois da Lava Jato, Nicolite? Depois desse tsunami, né? Fora da lei, né? À margem da lei que nos arrasou, mas que agora a gente deu uma resposta, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que nós estamos numa fase daquilo que a gente chama de reconstrução, né? O processo penal brasileiro, principalmente, já vinha num momento difícil de autoritarismo, né? O autoritarismo no processo penal brasileiro ele não é uma invenção da Lava Jato, obviamente. É, Essas operações, como o mensalão, que foi talvez um primeiro sinal, um primeiro laboratório, um abre-alas do que viria a ser a Lava Jato, dá conta disso. Mas o que ocorreu no Mensalão e na Lava Jato foi um aprofundamento do autoritarismo no Brasil, no campo das ciências criminais, do processo penal propriamente dito. Mas isso é algo que foi construído no Brasil há muitos anos, né? O processo penal sempre foi autoritário e sempre foi opressor. As suas raízes de opressão se davam principalmente lá entre 1830, né, com o Código Criminal do Império, visando os vulneráveis, os negros e negras escravizados. Isso se aprofundou no início da República, que o Código Penal de 1890 ele também tinha marcadores de alargamento do sistema carcerário brasileiro voltado ao controle da população que tinha recém sido
liberta da escravidão, né? Então, você tem ali uma forma de controle dos negros recém-libertos no Código Criminal de 1800, no Código Criminal de 1890, e ali você tem ampliação do cárcere. Em todas as ditaduras, né, o sistema criminal perseguiu estudantes, operários, comunistas. Então, a trajetória do sistema criminal brasileiro é uma trajetória efetivamente, de repressão, de autoritarismo. Isso está na gem do sistema penal no Brasil e do processo penal, que, por exemplo, tem hoje um Código de Processo Penal que é inspirado no Código Rocco italiano, que é um código fascista. O que a Lava Jato fez, o que o Mensalão iniciou e que a Lava Jato levou à última potência, digamos assim, foi, entre aspas, democratizar a ilegalidade e o autoritarismo. Por que democratizar? Entre aspas, né? Ela expandiu os atores e os sujeitos desse autoritarismo, né? Porque isso se expandiu muito para o campo da Justiça Federal, né? E para as cortes do Brasil, diversas cortes, e abarcando sujeitos antes não tangidos pelo sistema penal, políticos, empresários, né? Enfim, pessoas brancas de outro estrato social. No fundo, o sistema penal sempre tratou de inimigos, os negros. Se a gente for voltar lá na Europa, na Inquisição, as bruxas, né, as mulheres, né, sempre foram alvo do sistema criminal. No Brasil, os negros, os favelados, os operários, né, enfim, os estudantes, os artistas, né? Isso sempre foi do campo. Com a Lava Jato, né, deu-se visibilidade a novos inimigos, políticos adversários, empresários. Havia todo o interesse de se desmantelar a indústria nacional, né? Então, havia interesses econômicos, não à toa existiam vazamentos seletivos que impactavam diretamente o sistema financeiro, que impactavam diretamente o preço das ações da Petrobras, por exemplo, né? Então, você teve na Lava Jato, né, uma seletividade penal que antes só abarcava negros, né? Você teve a seletividade penal para abarcar inimigos políticos. Você vê assim, duas pessoas que tinham o mesmo cargo, né? Dá um exemplo assim, o Delcídio, né? Foi preso, era senador e foi preso, né? Outros senadores sob as mesmas acusações, acertadamente, não foram presos. Mas é porque não era para ter sido preso ninguém, porque não se pode imaginar a possibilidade da prisão de um parlamentar eleito, salvo se ele for preso em flagrante de um crime inafiançável. É a única hipótese constitucional. Mas nós assistimos, a partir da Lava Jato, toda uma construção, digamos, de decisões e teses jurídicas absolutamente divorciadas dos parâmetros constitucionais. A própria jurisprudência sobre presunção de inocência, ela transitou muito pouco tempo entre permitir a execução provisória da pena, o que levou, por exemplo, à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a uma modificação em pouco tempo para resgatar a verdadeira essência da presunção de inocência, né? Dizendo que não poderia haver execução provisória, né? Então, o que você percebe, o que nós assistimos no Brasil a partir da Lava Jato? Uma deformação, não é? Uma deformação do processo penal levada a grandes profundidades, porque essa deformação sempre existiu, mas nós vimos assim condições coercitivas absurdas,
prisões, né? Enfim, o sistema acusatório relegado a algo banal, uma promiscuidade entre Ministério Público e Justiça. Então, é isso que nós assistimos. Né? Então, houve decisão do Supremo para calibrar isso, né? Limitando a condição coercitiva. Então, a partir desse novo cenário, né, de restabelecer a presunção de inocência, de limitar a condição coercitiva, o legislativo se movimenta para trazer a lei de abuso de autoridade, para trazer, por exemplo, condição coercitiva como abuso de autoridade. Tudo isso foi uma reação à Operação Lava Jato, tanto no Supremo quanto no Poder Legislativo. Na academia sempre houve resistência, né? Sempre houve resistência. Tudo bem, a USP lá, né, nasceu lá, alguns professores assinaram a petição de impeachment, etc., né? E pavimentaram, né, propagaram a ideia do impeachment, que era um golpe. Mas, recentemente, a USP, por exemplo, assinou a Carta pela Democracia. Então, eu vejo o cenário, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu vejo o cenário hoje de reconstrução de um processo penal democrático, de um resgate de valores democráticos. É isso que nós percebemos a partir de agora. Agora, só para completar, a superação da Lava Jato, ela não está completa ainda, né? Tem um caminho árduo ainda pela frente, porque a informação que eu recebo de especialistas, juristas, enfim, operadores do direito, é que dentro do sistema o lavajatismo ainda é forte. É isso, Sim. professor? Eu lembro de Quintana, né? O Quintana ele diz assim: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Ou poderíamos ter uma outra referência, não no campo da literatura, no campo da filosofia ou da história, sobre as teses sobre a história de Walter Benjamin, que ele vai dizer lá: a história não é algo linear rumo a um progresso. Quando a gente olha a história, a gente vê uma catástrofe. E a Agamben vai dizer: a gente tem que olhar o campo de concentração como o paradigma do poder na contemporaneidade. É como se houvessem geysers em que o autoritarismo brota, e brota de forma travestida, né, disfarçada. Então, o Agamben vai dizer isso, que a gente tem que ser capaz de reconhecer o autoritarismo nas formas dissimuladas que ele se apresenta no... Mas, então, o autoritarismo, como sendo a gênese do processo penal na nossa tradição autoritária, né? Note, o autoritarismo ele transforma uma garantia fundamental, um direito fundamental, due process of law, ou seja, algo que nasceu para limitar o poder, ele transforma isso em algo absolutamente absurdo, opressor, etc., que leva Franz Kafka, né, o gênio, a criar uma obra com o título O Processo, onde a gente vê o processo de Kafka como algo absolutamente absurdo. E aí a gente fala, mas aquilo é fantasioso, isso não existe. Não, a minha pesquisa de doutorado eu demonstrei num estudo de caso que o Kafka é um autor realista e que os processos judiciais se balizam por aquela realidade kafkiana, né? Então, Kafka é um autor realista. Então, o que a gente faz? Você falou corretamente, a Lava Jato, esse espírito, né, da Lava Jato, ele não desapareceu, ele está ali para a qualquer momento eclodir. Então, nós temos que reconstruir com vigilância, né? E também temos que fazer um registro, né, Conde? Ou seja, quando a gente está criticando essa Lava Jato, a gente está criticando o grande aspecto dela que foi negativo, que foi abusivo, e que o Supremo teve que limitar, e que o Legislativo teve que limitar, né? E que as outras, né? E que a academia teve que limitar e lutar contra. Mas, obviamente, teve uma parcela importante dessa operação, apurações sérias, medidas sérias que ocorreram, né? Mas, óbvio, o que ficou evidente foi no balanço geral, o que ficou evidente foram os destroços, né? A devastação democrática que essa operação gerou no Brasil.
André Nicoliti, muito especial aqui no Giro das 11, veio aqui a pedidos do público. Deixa eu trazer comentários aqui do Jonas Júnior. Isso mesmo, Bahia é o berço da nação brasileira, muito axé para nós, quando a gente está falando aqui da Bahia, né, da ligação de todos que todos nós temos com a Bahia, né, Nicoliti? Regina Santos. Nicoliti, se você gosta de música, veja o lançamento do Projeto Redoma, 2 violões maravilhosos, música instrumental de primeiríssima. Tá aí a dica até para o Nicoliti. Maria Sá Xavier, doutor André, essa simpatia, elegância, inteligência. Nel Oliveira, Beto Silva, deixa eles aqui, vão adorar conhecer André Nicoliti. Acho que tem uns bolsonaristas aqui que precisam conhecer o trabalho aqui do André Nicoliti. Então, o Nel Oliveira dizendo que você também é poeta, né, Nicoliti? Também, né? Músico. Sim. Principalmente compositor. Eu tenho um livro de poesia que eu escrevi na adolescência. O meu livro Fanonzinho, que é um livro para criança, né? Não, então, é sobre isso que eu queria falar. Vou botar na tela aqui. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, esse Frantz Fanon para crianças. Conta um pouco dessa publicação tão bonita e a sua ligação também com esse pensador tão importante. Sim. Eu comprei. A Tomo tem uma coleção de filosofinhos. Ela trabalha, então, vários volumes para crianças de filósofos. É uma obra bilíngue, português e francês, toda ilustrada e etc. Eu comprei toda a coleção para minha filha. Na época ela tinha 7 anos e ela adorou. A coleção é fantástica. Então eu estudava Freud, Aristóteles. Minha filha pequena já falava: penso, logo existo, só sei que nada sei. E tinha Kant, Freud, Marx, Sartre com Simone de Beauvoir. E eu percebi nessa coleção 2 questões. Primeiro, que Simone de Beauvoir estava junto com Sartre, ela não tinha um autônomo. E que não tinha nenhum filósofo negro. Aquilo me incomodou. Falei: será que não temos filósofos negros? Né? E é lógico que temos. E então eu pensei, vou escrever sobre Abdias Nascimento, Aimé Césaire, enfim. E aí me veio à mente escrever sobre Frantz Fanon. E aí eu escrevi essa obra, diagramei, ilustrei com Nathan Gabriel, que é um garoto de Bangu, sabe? Um jovem periférico, preto, que desenhou todo o projeto no celular. Depois que ele conseguiu, a gente conseguiu construir para ele ali uma mesa digitalizadora, um computador, porque todo o projeto foi 95% realizado no celular dele, um celular que não era um iPhone, né? Então, apresentamos o projeto para a editora Tom, que amou o projeto, que adorou, e lançou como camisa 10. Né? O Frantz Fanon da Tom é o nosso Gabigol, é o nosso Arrascaeta, talvez, que tem aquele característica do camisa 10. Né? Então... Já vi que o Nicoliti é Flamengo. E aí lançou, e também já está construindo uma coleção Filosofinhas. Então, que seguramente terá uma Lélia Gonzalez, né? Então, esse livro também tem a peculiaridade que, falando em poeta, né, esse livro é escrito em versos. Né? Eu tenho ali, se você separar os textos, tem ali sonetos, tem quartetos, tem versos livres, né, em encadeamento livre. Então, ele é também uma poesia. Você tem uma ligação com a juventude muito forte, né, Nicoliti? Eu lembro daquele episódio do violoncelista em que você atuou fortemente, né? O que te leva, assim? Como é que é essa história que você tem com a juventude? Eu acho que essa minha ligação com a juventude é porque eu sou muito jovem, né, Conde? Eu tenho 49 anos, né? Eu vou fazer 50 esse ano, então eu sou um garotão. Você é um garotão. Mas com os meninos, né? Eu acho que é primeiro por conta de eu ainda ter sonhos, né? Porque os sonhos é que nos tornam jovens, porque os sonhos, como diz Milton, os sonhos não envelhecem. Então, eu acho que primeiro porque eu tenho sonhos, eu sonho com um país mais justo, com uma justiça fundada na igualdade, né? Eu sonho com o fim do preconceito, eu sonho com a alegria, a música traz alegria. Eu acho que tudo isso é juventude. Eu acho que as pessoas, quando
deixam de sonhar, se tornam mais velhos. E aí, para você alimentar seus sonhos, você tem que estar conectado com a juventude. Então, eu estou conectado, eu tenho uma filha de 25 anos, uma de 12. Então, eu me conecto com elas, eu ouço, elas me ensinam muito, né? Principalmente a minha de 25 me ligou muito com a música, o rap, que eu não conhecia. Hoje eu ouço muito, né? Há bastante tempo eu já ouço muito Emicida, Djonga, Baco Exu do Blues, enfim, e tantos Orochi, conheço. Mano E a Brown. vida me leva nessas coisas, né? Essas pessoas já transitaram também em grandes encontros, em grandes amizades pela minha vida. Uma das amizades com um jovem músico é o do Justino, que o Justino acabou sendo uma referência para mim na música, um jovem talentoso, violoncelista. E é muito engraçado, por exemplo, eu tenho uma música que eu compus e que eu sempre quis colocar um violoncelo nessa música. Eu achava que um arranjo de cordas ali ia ficar bonito e tal. E nunca realizei, até hoje eu ainda não coloquei. O arranjo dessa música está completo, mas o violoncelo ainda não entrou. E por incrível que pareça, tempos depois dessa minha ideia, eu me deparo com um violoncelista em um processo judicial, né? Um jovem negro, periférico, submetido a uma estrutura racial que o levou à prisão. Muitos dizem, né? O próprio Justino, ele brinca, me chama, eu brigo com ele por isso, ele me chama de herói e fala que eu fui muito importante na vida dele. Na verdade, não foi nada disso, né? O Justino é que foi muito importante para a vida de muita gente. Porque a partir do caso dele, não é? Muita gente ficou solto, foi libertado da prisão, né? Porque aquele caso impactou o pensamento sobre essa tecnologia racista, que é o reconhecimento de pessoas por álbum de suspeito, né? Ele foi vítima de um álbum de suspeito, foi preso, e aquele caso passou a basilar outros. Na nossa própria cidade mesmo, o Danilo Félix foi solto depois dele, e uma denúncia foi rejeitada com base em reconhecimento de pessoa por álbum de fotografia, obviamente por aquela atmosfera de erro judiciário, que as pessoas começaram a ter mais cautela. Então, isso impactou na jurisprudência do STJ, né? Eu, depois do caso Justino, tive que... a gente é meio monotemático, né, Conde, para fazer palestra. A gente faz palestra em muitos lugares, no Brasil inteiro, na época, às vezes no exterior também, e às vezes por conta de lives, então, a gente faz um monte. Então, eu me lembro, por exemplo, na época dos embargos infringentes, que meu livro foi citado no voto dos embargos infringentes, do Celso de Mello, né, que atenuou ali os rigores do mensalão, eu fiz assim, eu só era convidado para falar sobre mensalão. Fazia palestra, era mensalão, eu fiz palestra no Brasil inteiro sobre mensalão. Aí, depois da Lava Jato, tanto as minhas aulas quanto as minhas palestras, era assim, saiu um negócio no jornal, aí a gente ia dar aula, a gente tinha que falar de Lava Jato. Não tinha como dar aula de processo penal sem falar de Lava Jato, porque a gente tinha que explicar aquilo, senão a gente falava assim, o funcionamento é assim, aí o aluno fala, mas professor, ocorreu isso, isso e isso. Aí a gente tinha que reportar o caso da Lava Jato para explicar a disfuncionalidade do processo penal ali. Eu cheguei um tempo que eu falava para os meus alunos, gente, eu não dou aula mais de processo penal, eu dou aula da história do processo penal. Como é que o processo penal era e como é que é agora? Então, foi Lava Jato. Quando a gente teve essa fase, né, digamos assim, de um governo que foi marcado, que teve uma estética voltada para desqualificação, para invisibilização e até mesmo para ataques a mulheres e negros, principalmente, e LGBTQI+, né? Essas pessoas gays, lésbicas, pretos, mulheres, né? Nós passamos aí 4 anos ouvindo barbaridades a esse respeito. Então, você viu que houve uma potencialização dos debates em torno desses temas. E aí, de um tempo para cá, e o reconhecimento fotográfico também me projetou muito nisso, eu vivo sendo chamado para falar de processo penal, mas a partir da questão do racismo, da questão do racismo e tudo mais. E isso se deu muito por conta desse caso também, né? Perfeitamente.
André Nicoliti aqui no Giro das 11. Deixa eu trazer mais comentários e vou trazer um vídeo agora do Nicoliti, fazer uma outra questão para ele. Pablo Paca está aqui. Que sujeito incrível, Condão. Aqui o André Nicoliti. Precisa voltar. Conde, Oi. Conde, aí para os meus amigos da Bahia que estão aí, que você me perguntou, você é meio baiano? Eu falei assim, eu não sou meio baiano, mas digamos assim, quando eu chego na Bahia e está muito tarde para comer, eu como no Kombi. Lá depois ali do Barro Vermelho, no Kombi. Quem é baiano e vai em show, sai tarde, vai comer na madrugada, sabe do que eu estou falando. Eu conheço o Kombi, né? E quando eu estou em Praia do Forte, eu tenho o WhatsApp do Folha para comer os grelhados de frutos do mar dele na beira da praia. Então, eu não sei se eu sou baiano, mas eu tenho o WhatsApp do Folha e como no Kombi. Pronto, resolveu, já deu a dica aqui. Fantástica aí essa rotina do nosso querido André Nicoliti. Olha, Laurita está dizendo, doutor Nicoliti, amo, o senhor é show. Mel Oliveira, assombroso, espetacular, perfeito. Ele está dizendo aqui que você escreveu uma comédia no Auditório Paulo Freire, na Faculdade de Educação da UF. Rapaz, como é que ele sabe disso? Me manda um direct com seu contato, que eu tenho loucura para resgatar a memória desse espetáculo, que eu só tenho a charge que fizeram, a caricatura que fizeram de mim para o cartaz, e eu não tenho memória nenhuma registrada desse evento. Pô, Nel Oliveira, eu vou colocar meu e-mail aqui na tela, aí depois eu coloco vocês em contato para vocês terem esse link aí. Heloísa Wanik, que lindeza, grandiosidade. Márcia Ferreira, doutor André, quando iniciei na advocacia nos idos de 2002, ele era juiz dos juizados especiais no subúrbio de Janeiro, grande pessoa profissional. Aqui, pegar um último comentário aqui do Pedro Miguel Braga. Gustavo Conde, será relevante separar essa entrevista com o companheiraço André Nicoliti. Corte no vídeo já, sem dúvida nenhuma. Depois eu vou fazer um corte especial. Nicoliti, você foi um dos pouquíssimos operadores do direito, juízes, né, que se colocaram contra o impeachment, contra o golpe da Dilma Rousseff. Nós temos um vídeo aqui de um evento, e você foi, inclusive, teve um processo, né, com relação a isso. Eu quero colocar esse vídeo para você contar, relembrar um pouco dessa história para a gente. Tá aqui, vamos ver juntos. Vamos lá. E a gente recebe aqui figuras ilustres, nossos juristas maravilhosos. Ele que é juiz eleitoral, veio aqui dar um papo na galera. Nicoliti, gente, vamos aplaudir. Vim aqui falar como professor de processo penal, como cidadão negro oriundo das classes populares, e dizer que a legalidade tem que ser mantida. Existe um país com uma Constituição como a nossa, com leis, e que não podemos transcender, ultrapassar os limites da lei, seja por qual motivo for. A insatisfação com o governo tem que ser demonstrada nas urnas. Não existe impeachment por não desejar mais o governo, por se incomodar com um determinado governo. Impeachment só é possível mediante crime de responsabilidade. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. É bem verdade que o governo, como todo governo, tem seus desacertos. Mas é bem verdade também que esse golpe que está sendo orquestrado não é para suplantar ou para afastar o desacerto desse governo. Pior que isso, é um golpe contra os acertos. Acertos concretizados em políticas públicas pelas classes oprimidas e que incomoda as elites conservadoras desse país. E nós estamos aqui para dizer que a legalidade não pode ser desrespeitada e que os fascistas não passarão. Pois é, e tem mais essa ainda, né? Depois o TCU, né,
o Senado aprovou as contas da Dilma Rousseff. Nicolite, você foi perseguido depois disso. Agora, você tem uma presença assim leve, tão bacana, que não parece que você foi perseguido assim. Né? Mas eu queria que você contasse, relembrasse um pouquinho esse momento, desse em que você, enfim, colocou a cara, foi lá e defendeu o Estado Democrático de Direito. Como é que foi para você e como é que você enfrentou represálias, né, depois disso? Vamos começar pelo final, quando você fala assim, você parece ser tão leve e não parece que você enfrentou tanta coisa. Isso é coisa de preto, né, Conde? A gente cresce, a gente nasce já aprendendo a sobreviver e a resistir, né? É um aprendizado ancestral, digamos assim. As mulheres negras precisavam amamentar os filhos, né, das pessoas brancas da Casa Grande. E aí, isso em detrimento dos filhos delas próprias, né? E elas tinham que reservar leite para os filhos, e era libertador quando elas deixavam de ter que amamentar os filhos da Casa Grande, né? Porque aquilo era uma obrigação, era um sacrifício, em detrimento dos seus. E aí elas resistiam, de certa forma, a isso. Boldo no peito, pimenta no peito, para a criança começar a rejeitar aquela amamentação. Técnicas, né, para desmames. Então, as formas de resistência dos negros começam de várias formas, desde do jovem que aprende a tomar dura da polícia. Com 10 anos, qualquer pretinho pobre toma dura da polícia. 12 anos, então ele já aprende a resistir e a ter força muito cedo, né? Então, a gente que está acostumado a sofrer opressão, a gente também se fortalece muito. E a gente vê coisas que para muita gente seriam desesperadoras, para a gente que já viveu tanta coisa pesada, a gente vê com maior naturalidade. A gente cria calo, né? Isso, a gente não pode romantizar isso, mas isso é um dado, né? A gente tem que transformar isso para que a gente possa ter uma vida mais leve, não por uma construção social, né, de resistência. Então, mas esse processo do impeachment, eu estava assistindo o meu discurso e vendo, engraçado, eu falei isso para a população periférica, favelada, o funk contra o golpe, né? A Priscila Noncetti estava ali anunciando, o pessoal da Furacão 2000 que organizou o evento. E o discurso foi muito parecido com uma palestra que eu fiz em Sevilha, né, no ano passado, numa universidade em Sevilha, que discutia lawfare. E aí eu falava que toda a engenharia do lawfare no Brasil, o golpe e tudo mais que a gente viu, isso tinha uma razão de ser, não era a questão da corrupção, tanto foi prova disso que a corrupção não diminuiu em nada nos outros governos, ninguém foi para a rua. Nós tivemos um presidente denunciado por corrupção, o Supremo submeteu isso ao Congresso, e o mesmo Congresso que tinha acabado de promover o impeachment da Dilma não aceitou a tramitação, o prosseguimento da ação penal contra o presidente da República, Michel Temer, por corrupção, né? O Supremo ele teve que sair do mandato para o Supremo retomar, ou seja, para a Justiça retomar esse processo. O que eu estou querendo dizer? As ruas silenciaram sobre aquela ação penal por corrupção contra o presidente Temer. As ruas não fizeram nada, as mesmas ruas que se tornaram cheias para retirar a presidenta Dilma. E aí a gente pergunta, e a gente viu tantos escândalos de corrupção no Brasil depois disso, na era da pandemia, na época, enfim, que a gente assistiu isso, investigações sobre barra de ouro para pastores, vacina, CPI. Então a gente viu tanta coisa, a gente não viu uma mobilização nacional contra isso. E aí em Sevilha eu falava o que eu falei naquele negócio. Ou seja, o que levou à mobilização contra aquele governo não foram os desacertos, porque todo governo tem desacertos. O que levou aquilo dali foram os acertos. Então, a construção do lawfare, a construção do racismo, do lawfare, do golpe, foi o racismo, foi o elitismo. Se nós não tivéssemos tido um momento na política pública brasileira, né, nas políticas públicas brasileiras, que colocaram negros na universidade,
que tinha um discurso narrativo de proteção e tutela da comunidade, da população LGBTQ+. Um discurso contra o machismo, né? Uma consagração de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Ou seja, foi isso, esse conjunto da obra, principalmente o racismo e a proteção a trabalhadores domésticos, etc., esse desconforto na classe média que acha nojento ou acha absurdo ter que pagar salário, assinar carteira, pagar salário e FGTS, dar férias para empregado doméstico. Isso é um sacrifício. Lógico, durante 350 anos, as elites brasileiras tiveram trabalho escravo, ou seja, as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas eram escravizadas nas casas, com a senzala ali, próximo do quarto do garoto, para ele ter iniciação sexual com as escravizadas. E os filhos eram vendidos em mercados, ou seja, então você tinha toda uma estrutura econômica que o trabalho não podia ser valorizado, porque ele era mão de obra escravizada. 350 anos depois, isso acaba. E aí a gente tem que começar a pagar salário para preto e para empregada doméstica. A empregada doméstica era aquela que trabalhava a vida inteira e que era considerada filha da família, né? E aí ela morria ou aposentava ou qualquer coisa que seja, a filha dela ou o filho dela continuava aquela trajetória. Aí vem um governo que rompe isso e fala, não, o filho da empregada doméstica vai para a Universidade Federal. Porra, quem vai limpar meu banheiro? Não vai ter mais a continuidade disso. Os escravos trabalhavam de graça, melhorou, já perderam um pouquinho, agora a gente tem que pagar uma miséria para eles, pretos, né, para trabalhar subalternamente lavando nossos banheiros. Aí vem agora o governo que quer meter esses caras na universidade. Não, né? Um saláriozinho subalterno, tudo bem. Agora, universidade... Não, mas agora já tem fundo de garantia para empregada doméstica. Daqui a pouco, onde nós vamos parar? Temos que dar um golpe. Foi isso. O que levou a todo esse cenário foi a insatisfação das elites brasileiras com os avanços das classes populares e excluídas que estavam sendo incluídas no orçamento. Foi isso. André Nicoliti, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou muito disciplinado aqui com os nossos horários, até porque temos uma programação intensa aqui em todas as nossas redes, mas hoje eu nem te interrompi, nós passamos do horário aqui do final, porque é muito importante te ouvir, a sua presença aqui realmente é muito valiosa para todos nós. Como diz o Silvio Almeida, né? Valiosa para nós, né? Vocês são valiosos para nós. Foi muito bonito aquele discurso do Silvio, sim, né, Nicoliti? E eu quero dizer, eu estava até procurando aqui um vídeo, talvez, de você tocando violão e cantando, não achei, para fazer uma surpresa para você aqui. Mas na próxima vez que você voltar aqui, a gente vai querer ver. Você está com o violão aí? Não, estava procurando. Está procurando o violão? Na próxima você vai tocar e cantar para a gente também. E vai voltar, Nicoliti, porque o papo contigo realmente é sempre muito, muito intenso, muito denso, e eu te agradeço profundamente de estar aqui. Sei que também que a sua agenda é muito intensa, e eu passo para você a palavra para você fazer aí um fechamento e dialogar com o público que está super contente também de ver você falar um pouquinho conosco. Conde, eu agradeço o convite, peço desculpa pela demora na estruturação desse dia, desse momento, mas foi dada as circunstâncias realmente. Eu agradeço, é uma oportunidade de dialogar sobre temas importantes num canal tão prestigiado como esse, um espaço de debate público de qualidade. A gente que vive num meio de fake news, de informação rasa, de falta de reflexão, as pessoas sendo, né, atacadas com mentiras, enfim. Você ter um programa, um canal em que você possa trazer um debate público de qualidade é sempre bom. E aqui todos que me antecederam mostraram isso e os que virão seguramente. Você está de parabéns, eu só tenho a externar a gratidão pelo espaço e pelo convite.
André Nicoliti, aqui no Giro das 11, agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Hoje é sexta-feira, né? Sextou, como se diz aí, né, Nicoliti? Sextou. Um excelente final de semana para todos vocês. Em breve, Nicoliti volta aqui para a gente conversar mais um pouco. Obrigado, gente. Até segunda-feira. Valeu.